Então nós estamos falando sobre ceia. So we've been sharing about communion. E como eu tenho falado, eu creio que a ceia é uma das coisas mais mal interpretadas na igreja em geral hoje em dia. And as I've been saying, this subject is not well conceived, well interpreted in the church. Muitas nowadays. pessoas têm medo de ceia. A lot of people are afraid of Tem communion. medo. O dia que fala que é o dia de ceia na igreja, muitos faltam. When we say it's time for communion, a lot of people miss that service. Muitos vêm com muito medo. A lot of people come with fear in their E nós já hearts. tratamos disso há duas semanas atrás, And we've dealt with this 2 weeks que ago. quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, And when Paul para writes consertar como eles praticavam a ceia, to the Corinth church to fix whatever they're thinking about communion. ele não estava falando que eles eram indignos, He was not saying that they were unworthy, mas eles faziam de uma forma indigna. but they were doing it in an unworthy manner. Está lá em 1 Coríntios It's 11. in 1 Corinthians 11. Ao ponto de Paulo falar, To the point that Paul says, quando vocês se reúnem, when you gather, não é a ceia do Senhor que vocês estão it's celebrando. not the Lord's Supper that you're celebrating. Não é. Então It's Paulo not. deixou claro que não era. He made it clear. E It muitas wasn't. pessoas distorcem isso And many people distort this. e jogam um peso sobre a vida dos irmãos. And they put a weight upon the brothers and sisters' shoulders. Que no dia de ceia você tem que dar uma checada geral do seu coração e cuidado se você não tem pecado escondido. Because when the communion comes, oh, be careful, watch out that you don't have Não é pecado escondido, é pecado não confessado. that you don't have something in your heart and sins that were not confessed. E aí eu lembro que eu ia para ceia, eu falava, Deus, e se tiver alguma coisa na minha vida que eu não confessei ainda? And I remember when I was going to a service with communion, I was like, Lord, tell me, because if there's something in my life. Olha, eu já fui diácono, já servi a ceia muitas vezes, Because I por muito used to tempo. be a deacon and I served communion. Tantas vezes os irmãos pegavam os elementos e deixavam nas cadeiras. So many times people would grab the elements, but they would just leave them aside. Nós temos que entender que a ceia é um dia de celebração. But we have to understand that communion is a day for É o celebration. momento em que nós estamos comendo o corpo de Cristo. It's a moment that we share from the body of Christ. Nós comemos o corpo We de Cristo. eat the body Nós of bebemos Christ. o sangue We do drink Cordeiro. the blood of the Lamb. Você está ligado nisso? Você está entendendo Are isso? you in tune? É um momento Do you sublime. understand? It's a sublime moment. Sabe, hoje em dia se coloca o foco muito em dietas e alimentação saudável e tantas outras coisas. Now, these days, a lot of people put their focus on diets and eating well and so many other things. Eu tenho alguns amigos que se eu for na deles, eu seria um hipocondríaco. I have friends that if I was to go along, I would be a hypochondriac. Não, você vai nesse médico, você vai pegar essa injeção e você vai no outro, tem No, uma you outra go on this injeção doctor, you e grab this você vai ficar cada dia mais jovem. medicine, and then you have this injection and you're gonna be younger. Só tem um problema. There's only one problem. Eu tô olhando pro cara. I look at the guy. Ele tá envelhecendo mais rápido que eu. He's growing older than me. Nada de errado nisso. There's nothing wrong in these Nada, things. nós mesmos Nothing. estamos numa dieta. We are on a diet ourselves. Sempre numa dieta. Always. Mas sabe de uma coisa? But you know something? O segredo não está em dieta. The secret is not on the diets. O segredo está em nós comermos aquilo que o Senhor falou que nos cura. The secret is in eating that thing that the Lord told us that heals us. O segredo está naquilo que o Senhor falou, bebermos aquilo que o Senhor falou que nos perdoa. The secret is in drinking the thing that the Lord told us that forgives us. Vamos em João 6. Let's read John chapter 6. Lá no versículo 50. Nós vamos ler um pouquinho antes. Versículo 47. João 6:47. John 6:47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna.
Most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. Preste atenção agora. Listen now. Olha o que Jesus está falando. What Jesus is saying. Eu sou o pão da vida. I am the bread of Eu life. sou o pão da I vida. am the bread of life. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Your fathers ate the manna in the wilderness and they're dead. Esse é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não morra. This is the bread which comes down from heaven that one may eat of it and not die. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. I am the living bread which came down from Se heaven. alguém dele comer, viverá eternamente. If anyone eats of this bread, he will live forever. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. And the bread that I shall give is my flesh. Agora preste atenção. Now listen. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us the flesh, his flesh to eat? Respondeu-lhe Jesus: Jesus said to em them, verdade vos digo, most assuredly, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. E eu o ressuscitarei no último dia. And I will raise him up. Pois a at the minha last day. carne é verdadeira comida, For my flesh is food e o meu indeed, sangue é verdadeira and my bebida. blood is drink Quem comer indeed. minha carne e beber meu sangue permanece em mim e eu nele. He who eats my flesh and drinks my blood E abides in me and I am in him. assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, As the living Father sent me and I live because of the Father, também quem de mim se alimenta por mim viverá. so he who eats from me will live through me. Esse é o pão que desceu do céu. This is the bread which came down Em from nada semelhante que vossos pais comeram, not as your fathers ate the manna e contudo morreram. and are dead. Quem comer esse pão He who eats this bread viverá eternamente. will live forever. Amém? Amém. Jesus está falando do corpo dele que seria entregue por nós. He's talking about his body that he would surrender E for aquilo us. era uma loucura. That was crazy. Era tão louco aquilo que ele estava falando, So wild what he was saying que os judeus ficaram chocados e falavam: como assim comer o seu corpo? that the Jewish people were shocked. They're like, what do you mean eating your flesh? Mas não só os judeus. But not only the Jewish Olha o people. próximo versículo. Look at the next verse. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Many of his disciples, after listening to his speech, said, that is crazy. Who can do that? Até os discípulos Even the que disciples. caminhavam, gente que caminhava com ele, falou: People that não, were walking with him. aí não. They said, no way. Canibalismo? Cannibalism? Não, não, não. No. Não, eu tô fora. I'm out. Já exagerou. It's just exaggerating. Mas Jesus estava preparando o caminho But Jesus was preparing the way. para isso que nós celebramos hoje, nós chamamos de a ceia do Senhor. To what we celebrate today, and we call the Lord's Supper. Ele morreu em nosso lugar. He died in our place. E ao morrer na cruz, ele morreu como Cordeiro Santo e perfeito de Deus. And by dying, he died as the perfect Lamb of God. Nenhum outro cordeiro poderia arrancar os nossos pecados, No perdão. other lamb could take away our sins. Perdoava por um ano. He would forgive for one No whole Velho year. Testamento, eles tinham paz e perdão por um ano. In the Old Testament, they had peace and forgiveness Mas na for Nova one Aliança, full year. But under the new O covenant, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo the chegou. Lamb of God that takes away the sin of the world arrived. E ele se entregou em nosso lugar. And he surrendered himself in our E ele place. derramou um sangue puro pelos He nossos shed pecados. his pure blood for our sins. E ele se entregou por nós naquela He cruz. gave himself for us at that cross. E você sabe que antes dele ir para a cruz, ele ceiou com seus discípulos e instituiu. And you know, before he went to the cross, he had communion with his disciples, and then he instituted A ceia do Senhor. the Lord's Supper. E naquela noite da ceia, And at that very night, during communion, a Bíblia fala que ele pegou um pão. the Bible says he took bread. O pão provavelmente é algo bem similar a esse aqui. And the bread was very similar to this one. Esse pão é o matzah. That's called matzah. E essa receita tem sido passada por séculos e séculos, milhares de anos pelos And judeus. this recipe is the same for millions of years to the Jewish people, thousands of years. E é feito da mesma maneira.
It's que era made feita the lá. same way that was made there. E Jesus então pega o pão. So Jesus takes the bread. E eu gosto da versão em inglês, I like the English version porque em português nós só falamos partirmos. because in Portuguese we have the breaking of the bread. Jesus pegou e falou que a Bíblia diz que ele partiu o pão. So the Bible says that Jesus broke bread. Em inglês fala ele quebrou o pão. And in English that's the word break. Ele quebrou e entregou para os seus discípulos. And then he broke bread and he gave to his disciples. E ele falou: esse é o meu corpo, And then he said, "This is my body que é dado por vós. that is given for you." Jesus então retoma lá na frente a conversa do capítulo 6. And then Jesus goes back to the talk he had on chapter 6. Em outras palavras, In other words, aqueles que tinham que me deixaram. the ones who had to leave me left. Os que tinham que se escandalizaram. The ones that had to be in shock, they are, Claro, com exceção de um que estava lá. with the Não, exception ele não of participou, one né? that was Ele não still participou. there. Ele saiu antes. E Jesus fala: agora eu vou explicar para vocês o que eu falei. And Jesus tells them, "Now I am going to explain to you what I said. Esse é o meu corpo. This is my body. Esse é o meu corpo This que é is dado por my body. vós. It's given for you. Eu morrerei na cruz, I will die on the no cross seu lugar. in your place. Eu derramarei o sangue perfeito por você. I will shed perfect blood for you. E eu criei um caminho, And I created a way porque eu sou o pão vivo que desceu do because céu. I am the living bread that came down from heaven. De você se alimentar de mim. And you will feed from me. Você vai comer a minha carne. You will eat my flesh. Você vai beber o meu sangue. You will drink my blood. E você terá vida. And you will have life. Aleluia. Então, ele fala: o meu corpo é verdadeira comida. And he says, my flesh is true food. O meu sangue é verdadeira bebida. My blood is true drink. Amém? Então, de novo, se você faz dieta, faz tratamento, toma o Monjaro, o Ozempic, whatever, tô nem aí, faz o que você quiser, você é livre. So if you are on a diet and you are going through treatments or you are taking these injections that are to lose Ou weight se or você whatever, está doente e tem it. tomado remédios, não tem problema, continue. or if you're sick and you have to take medicines, go on. Mas eu quero propor para vocês But I want to propose to you que há algo sobrenatural disponível para nós. there is something supernatural available to us. Há uma comida sobrenatural. There's a supernatural Há food, uma bebida. Traz para mim um cálice. Há uma bebida sobrenatural a supernatural drink que aqueles que não conhecem ao Senhor, o homem natural, ele não pode beber, that those that don't know the Lord, the natural man cannot ele não drink, pode comer. cannot eat. Sabe, se você coloca a sua saúde confiado numa alimentação, Because if you entrust your health into a kind of diet ou no esporte que você pratica, or the sport that you que practice, diferença você tem para o ímpio? what is the difference between you and the unsaved? Você está falando? Eu estou falando, não tem nada de errado. I'm saying there's nothing wrong. Mas o que eu estou propondo para você é que tem algo além. But what I'm proposing to you is there's something that goes beyond Há um alimento, food bebida. Há um alimento e há uma bebida and drink que só aqueles que têm a vida de that Deus têm only those acesso. who have the life of God have access to. E esse sangue é a verdadeira And bebida. this blood is true drink. E esse pão é And a this verdadeira bread, comida. true food. Quando nós fazemos isso pela fé, And when we do this by faith, nós recebemos perdão e we cura. receive forgiveness and healing. Amém? Amen. Salmo 103:3. Vamos ler de Psalms novo. 103, verse 3. We'll read it again. É Ele. Já está lá? É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Who forgives? He who forgives all your iniquities. É Ele quem sara
todas as suas enfermidades. He who heals all your diseases. Fala bem forte isso. Say strongly with Fala, me. é Cristo Say it is Christ. quem perdoa todas as who minhas iniquidades. forgives all my iniquities. É Cristo It is Christ quem sara todas as who minhas heals enfermidades. all my diseases. Isso, na verdade, pode ser colocado no passado, porque é Ele quem perdoou todos os nossos pecados. As É a Ele quem matter of sarou fact, todas as nossas this enfermidades. is to be declared in the past. He who forgave Essa é all a verdade my do iniquities, Senhor. healed my diseases. Sabe como eu falei para você, eu não tenho passado bem nos últimos 2 dias. And I mentioned, I was not feeling well the last couple of days. E hoje pela manhã, But this morning, eu falei, uai, eu estou ensinando quanto a isso. I said, well, but I am teaching about this. Peraí, eu já sei o que eu tenho que Wait fazer. a minute, I know what I have to do. Então nós temos elemento da ceia lá em casa. So we have the elements at Eu our fui house. para a presença do meu papai. So I went into the Father's Falei, presence. eu tenho que pregar hoje para o seu povo. I said, I have to preach today to your people. E eu vou comer agora a verdadeira comida, vou And beber I a verdadeira bebida, Eat now. porque o True Senhor é a food, minha cura. Drink true drink, O because you Senhor are é a my minha healing. cura. Eu You recebo are my healing. cura. I receive healing. Conversei com um pastor amigo meu, ele me deu uma receita de um remédio, falou, esse é batata, toma esse remédio que ele vai funcionar. I spoke Hoje de to a manhã. pastor friend of mine. He said, you have to do this because this is true E eu ia medicine tomar. and it's going to Sem work. brincadeira, eu ia And tomar. I was going to do it. Aí quando eu preparei, falei, vou lá tomar esse remédio logo, que aí já fico tranquilo. And I'm like, I'm just going to drink it because then I can just chill. Eu creio que foi o Espírito Santo que falou para mim, falou, você But já I não está believe the tranquilo? Holy Spirit spoke to me, aren't you chilled already? Eu falei, Deus me perdoa, porque eu já comi a verdadeira comida. And I said, O Lord, pão da forgive me. cura eu já comi. Because I already had true Eu já bebi o food sangue and que true dá drink. vida. I drank the blood. I Eu ate estou the aqui pela flesh. graça do And Senhor. I'm here by your grace, Lord. Amém? Então, olha só, não coloque a sua confiança na criação, não coloque a sua confiança. Tem gente que fala, vou voltar para a dieta do Éden. So don't place your trust in the creation. Some people say, I'm going to go back to the diet of Eden. Não adianta. It doesn't work. Sabe por quê? Porque why? o mundo já caiu depois do Éden. Because the world is fallen. After Eden, Não it is adianta você fallen. falar que vai voltar para a dieta do Éden, It sendo doesn't que o work mundo if you não é go o back Éden there, mais. Because the world is not Eden anymore. Mas o Cordeiro de Deus veio e morreu em nosso lugar. But the Lamb of God came and died in our place. O Cordeiro de Deus se entregou The por Lamb nós. of God gave E himself ele for falou us. que há uma comida And que he nenhum said, homem natural pode comer. This food no natural man can have. Lembra disso. Remember Na hora que você vai cear, when you are to have communion. lembra das palavras dele. Remember Lembre-se. his words. Ele falou, He said, esse é o meu corpo this que é is dado my por body vós. that I give for you. O meu corpo My é verdadeira It's comida. true food. Quando você vai comer, você vai falar, esse corpo é verdadeira comida. And when you take it, you say, this is true food Você for sabe me. que o cordeiro de Êxodo, ele é simplesmente, o cordeiro pascal, ele é simplesmente uma figura de Cristo. You know that the Passover lamb is just a picture, a figure of Christ. E é interessante porque lá Deus mandou fazer 2 coisas. And God is interesting because he asked them to do 2 things. Era para eles sacrificarem um cordeiro dentro de uma casa, de acordo com a quantidade de famílias. They had to sacrifice the lamb in a house according to the number of people. O sangue era passado dos umbrais da porta And then the Era blood pra passar? would be speared all over the door. e a carne era para ser comida. And the flesh was to be eaten. Eles fizeram isso. And they did it. E a palavra de Deus disse naquela noite, o anjo da morte veio e não tocou ninguém da casa de Israel. And the word of God says that the angel of death came and touched no one from Porque the o house of sangue é Israel. proteção. Because the blood is protection. Porque se o salário do pecado é a morte, Because if the wages of sin is death, o the sangue blood do cordeiro que of the foi lamb entregue that was é a given proteção para o anjo da morte. is the protection against the enemy. And Mas não parou por aí. angel of death, but Porque a it didn't questão não stop era there. só o anjo da morte. Because the matter was not only the angel of Não era death. só sair do Egito. It was not only leaving Egypt. Era entrar na terra It prometida was to enter the e promised land. desfrutar da terra To prometida. enjoy the promised E land. sabe o que aconteceu? You know what happened? Aquele povo que comeu aquele cordeiro, Those people that ate the lamb, eles caminharam por 40 anos. they walked for 40 E a Bíblia years. diz que nenhum deles era fraco ou doente. And the Bible says that none of them were weak or sick. Eles comeram um cordeiro natural. They ate the natural lamb Imagina nós que nos Can you alimentamos imagine do us? cordeiro de Deus perfeito. that eat
from the Lamb of God, the perfect Lamb. Você está entendendo? You understand? Você está entendendo por que isso é tão You combatido? understand why this is Você está so? entendendo por que o diabo conseguiu trazer medo na mente das pessoas? Why people are so against it and the devil tries to bring fear over people's lives? O que eu vou falar pode ser distorcido, You can distort and it can be distorted what I'm about to say. mas pessoas que falam, eu não vou ceiar porque eu pequei, But people that say, I'm not going to have communion because I've sinned, elas estão desprezando a obra de Cristo. they're despising the work of Christ. Nós temos que ceiar porque nós pecamos. We have to have communion because we sin. Nós temos que ceiar declarando que é nada além do sangue. We have to have communion because we declare it's nada além nothing do but the sangue. blood. Não é o meu bom It's comportamento. not by my good behavior. Meu bom comportamento não é bom. My good behavior is not good enough. Se você tem uma expressão lá em Goiás, There's an expression in Goiás, eu vou Brazil. usar. Quantos goianos nós temos aqui? Deixa How eu many checar. people from Goiânia we have here? Ok. Tô mais em casa, porque lá em Orlando eu I perguntei. feel at home. Quantos goianos nós temos aqui? 2 levantaram a mão. Because there in Orlando, I asked how many people in Goiânia? 2 people. Eu falei, eu raised ia their usar a hands. palavra matula, não vou usar mais, porque I'm ninguém vai like, entender o que é. I'm gonna use this word matula, in lunch, box. I'm not gonna use it anymore. Mas então eu vou usar o termo goiano aqui. But I will give you this term, Goiânia. Porque há from Goiânia. dias Because there are days, que por causa de circunstâncias da vida, você me pega com a pá virada. because of circumstances of life, Pá virada é estar nervoso, I'm upset, angry, não é? right? Talvez sua esposa tem um momento do mês que ela está com a pá virada. And your wife, there's a moment, out of every month that she is upset, angry. Você chega na cozinha. You go in the kitchen. Ontem foi tão lindo. Você deu um beijo nela de boa noite, vocês dormiram. So it was beautiful last night. You kissed her good night. You guys fell Você asleep. chega na cozinha para tomar café. And then you go into the kitchen to have breakfast next morning. E de repente tá aquele olhar. All of a sudden, she has these eyes. Você já fala, And you say, Senhor, eu sou teu filho. Lord, I'm your son. O que eu fiz de errado durante a noite? Eu falei What alguma did coisa I no meu do wrong, sono? Lord, during the night? O que eu fiz? Eu What me did I lembro. do? Bom dia, amor. Bom dia. Good morning, love. Good morning. Aí você peca. And then Tem you dia que você sin. peca. Você vai maltratar alguém. Você vai no trânsito, você tá bravo. Você fica preocupado. Você tá ansioso. Todos nós temos isso. You get anxious. You do things during, when you're in traffic you don't like, and you get mad and Por all these isso things. que você precisa se chegar ao Senhor e falar, Pai, ainda bem que eu não confio em mim mesmo, eu preciso do sangue And do that's why you need Cordeiro, to eu come here preciso to da the Lord graça and do say, Senhor para me libertar, para me I tirar can't do disso. it on my own. I need your grace, Lord, to Pai, set eu me free preciso from do these things. Senhor. I need you, Lord. Eu preciso do Senhor. I need you. Eu sou carente do Senhor. I'm desperate for you, Lord. Sabe, todos nós, todo filho de Deus, ele não tem alegria no pecado. Every child of God, they don't rejoice over sin. Você é alérgico ao pecado. You're allergic to sin. Por isso nós temos That's o why antídoto. we have the antidote. Por isso nós temos a verdadeira bebida. We have true drink. E partindo para encerrar, And to close, partindo para encerrar. I am O about povo de Israel demorou, going to. você sabe. Partiram da terra do Egito para a terra prometida. So they left Egypt to the promised land, Esse pão, ele aponta para Cristo. This bread points to Christ. Esse pão, ele é preparado, ele é amassado. This bread is knead. Eu tenho aí uma imagem de como o trigo é colhido. Coloca para nós. I have an illustration of how the wheat is harvested. Isso é como eles colhem o trigo. That's how they harvest wheat. O trigo, então, é violentamente batido. So wheat is violently beaten. E
nesse processo há depois a separação dos grãos. And during this process, then they separate the grain. Aí os grãos são levados para um moinho. Then the grain are taken to the mill. Na época de Jesus era uma roda gigantesca que ficava girando e amassando, triturando o grão. So in Jesus' time, it was this great wheel that would just knead and crush the grain. E isso é só para ter o trigo. Only to have the grain. Aí nós temos a massa depois. Esse trigo ele é misturado com água e é amassado. And then it was mixed with water, and it was crushed. E aí você pega ele para, se você já ajudou sua mãe a fazer alguma receita, tem que sovar a massa. And then you have to knead the dough if you've helped your mom, you know. Sovar é bater a massa. It's to beat the dough. Depois é colocado, é formado o pão e eles furam o pão. And then they form the bread in the shape of the bread, and then they para tirar as bolhas de ar. To get rid of the bubbles of air, they have to perforate the bread. Pastor Everson tinha pizzaria, o mesmo processo da pizza. Pastor Everson used to be a pizza man and own a pizza place. Ele faz pizzas maravilhosas. His pizza is amazing. E aí, esse pão então é colocado no forno para que o fogo venha. And then he would go to the oven to be baked, burned. Lá em Isaías 53, Isaiah 53. A palavra do Senhor diz que pelas pisaduras dele nós somos sarados. The word of God says that by his wounds we are healed. A palavra do Senhor nos relata que quando Cristo foi morto, uma coroa de espinhos foi colocada na mente dele e perfurou toda a sua fronte, toda a sua cabeça. The word of God says that when he was crucified, his head was perforated by a crown of thorns. Sabe, a coroa de espinhos era feita um pouco menor do que a cabeça da pessoa. And the crown of thorns would be made in a way that was smaller than the head. E aí eles batiam para que aquela coroa entrasse na cabeça. And they would dele. beat so the crown could fit the head. Por isso que a Bíblia fala que os soldados batiam com caniços na cabeça That's dele. why the Bible mentions that the soldiers would use pieces of wood to beat. As suas mãos foram perfuradas. The crown on his head, and his hands got perforated. Seus pés foram perfurados. His feet got perforated. Após morrer, o seu lado foi perfurado. After he died, his side was perforated. A Bíblia diz... The Bible says... Cadê Isaías? Isaiah 53. 5. Pode botar a partir do 3. Verse 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. He's despised and rejected by men. Homem de dores e que sabe o que é padecer. A man of sorrows and acquainted with grief. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. 4. 4. Certamente. Surely. Certamente. Surely. Certamente. Surely. Fala certamente. Say surely. Fala com certeza. Say surely. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But ele foi traspassado. He was wounded. Ele foi furado. He was perforated. Pelas nossas transgressões. For our transgressions. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Bruised for o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. The chastisement for our peace was upon him. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. By his stripes we are healed. Amém? Amen. Há um teólogo, C.H. alguma coisa, McKinney, T.J. McConnell, quase igual. McConnell. Ele falou que a palavra no original pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. The word in the original for by his transgressions, by his stripes, we are healed. Bruh?
Pelas suas pisaduras, ele fala que no original pode ser interpretado como pela sua ferida. It can be interpreted in the original as by his wound, Singular. singular, Porque ele sofreu tanto because he suffered so much que as suas costas viraram uma só ferida. that his back turned into one single wound. Há relatos históricos There are historical relates que durante essas surras, that during these beatings, os órgãos internos saíam para fora. his internal organs would come out. Jesus sofreu Jesus violentamente. suffered violently. O seu corpo His sofreu body violentamente. suffered violently. Assim como o trigo tem que ser batido, ele foi surrado. Just as wheat has to be beaten, he had to Assim be como o beaten. trigo tem que ser moído, Like wheat has to be grinded. ele foi moído pelas nossas iniquidades. He was grinded by our transgressions. Ele foi perfurado pelos nossos He was pecados. perforated by our sins. Então Jesus provavelmente tenha pego um pão desse. So probably Jesus used a bread just like this one. Ele falou: esse é o meu corpo. He said, "This is my body." Uma outra característica desse pão é que ele é queimado. Você vê Another que characteristic of this bread is that it is burned. Jesus foi queimado pelo fogo do juízo de Deus. Jesus got burned by the fire of the judgment of God. Pode vir, Cris. Imagina uma coisa. Can you imagine? Vamos pegar até o dia que você se converteu. Let's pick to the point that you got saved. Não, vamos pegar até o dia de hoje. No, to this day. Você consegue calcular quantos pecados você já cometeu na sua vida? Can you amount how many sins you've committed? Você consegue calcular? Can you? Ninguém consegue. No one can. Então, você há de convir comigo que o pecado de uma só pessoa, vou fazer 50 anos essa semana. I'll be 50 this week. 50 anos de pecado? 50 years of sin. Thanks for the you. Yeah, thanks. 50 anos de pecado. 50 years of sin. É muito pecado. A lot of sins. O meu pecado My sin é muito. is a lot. Mas você consegue imaginar o pecado de todas as pessoas em todas as épocas que já viveram? But can you imagine the sins of every single person throughout every season Se nós pegássemos 3 ou 4 já era muito aqui dentro. if we pick 3 or 4 Esse in auditório já here, era it would be a demais. lot already. Mas In ele this morreu auditorium. por todos. But he died for all. Ele se entregou por todos. He surrendered for all. Ele não morreu só por Pedro. He didn't die for Peter Morreu alone. por mim. He died for me. Ele morreu por você. He died for you. Agora você consegue imaginar o peso do nosso pecado que estava sobre Now o can you Cordeiro de imagine Deus? the weight of our sin that was upon him? Você consegue imaginar? Can you imagine? Por isso que ninguém poderia resolver o nosso problema. That's why no one else could solve Só our ele. problem. Only him. Só o Cordeiro de Deus. Only the Lamb of God. Só o Cordeiro sem pecado Only the Lamb without que se entregou em nosso sin, lugar. that E gave ele himself levou for sobre us, ele took o upon himself fogo da ira de Deus. the fire of the wrath of God. Por isso que você não pode viver com medo do seu pai. That's why you cannot live afraid of your Se Father. você está em Cristo, If you're in Christ, você tem que conhecer a cada dia mais o coração do seu you pai. have to know more and more Experimentar the a sua heart of the filiação. Father. Experience Aquele affiliation. que não poupou o seu The único filho, one who did not spare mas por his own nós son, o entregou. but gave himself Porventura for não us. nos dará Won't he now com seu filho give e with de his graça son todas as and coisas? freely all the other things. Amém? Amen. Você precisa falar amém. You have to say amen. O castigo que nos traz a paz estava sobre The ele. chastisement that brings us peace O was fogo upon da him. ira de Deus foi derramado The sobre fire ele. of the wrath of God was poured down O único on momento him. na história em que Cristo não falou para Deus como meu pai. The only moment in history that Jesus does not refer to God as my Father. Ele fala: meu Deus, por He que me says, desamparaste? my God, why did you forsake Você me? está entendendo por que o pecado não é algo You simples? understand why sinning is not simple?
pecado custou a vida de Cristo It Jesus. costed his life. Lá em Hebreus fala que o fogo intenso de Deus vai consumir todos os inimigos dele. In Hebrews says that the intense fire will consume all of his enemies. Mas para nós temos o corpo, But for us, we have the body, que é verdadeira comida true food, e que aponta para Cristo. and that points to Christ. Segundo, nós temos o vinho. And then Isso we aqui é um have the suco, wine. mas é o vinho. We have juice here, but it's wine. Para o vinho chegar até nós, So this wine could come to us. todas as uvas precisam ser amassadas. All grapes need to be crushed. Coloca para mim o vídeo aí daqueles dois velhinhos amassando uvas. And we have a video É bem again, parecido com esse processo very aqui. similar to this process. Delícia de vinho, né? Yummy. Quem gosta de comprar vinho artesanal tá aí. If you buy artisan wine, there you go. That's how Olha they só. make it. Essa uva tem que ser pisada, essas uvas têm que ser pisadas até serem estraçalhadas. So the grapes need to Pode be tirar. stepped on until they are totally crushed. Pisadas, amassadas. Stepped on, crushed. Por isso que ele falou: o meu vinho, That's why he said, o meu sangue é verdadeira my bebida. blood is true drink. Violentamente Violently processado para se tornar pão. processed to turn into bread. Violentamente Violently processado processed para se tornar vinho. to turn into wine. Na véspera da sua morte. To the point of his death. Na véspera. Right before. Right before his death. Ele pega e fala: He takes it esse é o meu corpo que eu dou por and he vocês. says, this is my body that I give to you. Para ser penetrado, furado, To surrado be perforated, beaten e queimado pela Burned. ira de Deus. by the wrath of God. Esse é o meu sangue, This is my blood que é derramado em seu favor, that is shed for you, para remissão de pecados, for the forgiveness of perdão sins. de pecados. Forgiveness of sins. E aí Jesus fala algo And then Jesus says something que eu creio que é essencial that I nós believe entendermos. is key for us to understand. Ele fala: fazer isso em memória de mim. He says, do this in remembrance of me. Fazer isso em memória de mim. Do this in remembrance of me. A igreja de Corinto não fazia isso em memória dele. And the church of Corinth was not doing it in remembrance Por of isso him. que ele falou, And that's why Paulo Paulo said, falou: vocês não celebram a ceia do Senhor, you don't celebrate the Lord's Supper. mas nós But we temos o privilégio have the privilege de nos lembrarmos de toda a obra de Cristo of Jesus. reminding ourselves of every work of Christ. Tudo que ele sofreu por nós. Everything he suffered for us. E ao comermos, nós podemos falar: And as we eat, we can say, esse é o pão da vida this is the bread of life, que me alimenta. feeds me. Esse é o pão da vida que me This is the cura. bread of life that changes me Me cura por and completo. heals me completely. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. By his stripes, I was healed. Eu sou curado. I am healed. Essa é a verdadeira comida. And this is true food. Essa é a verdadeira bebida. This is true drink. Esse é o sangue da nova This is aliança, the blood of the new covenant, derramado em meu favor. shed because of me. E Jesus fala: fazer isso até que eu volte. And Jesus says, do this until I return. Porque todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês anunciam a minha morte até a minha Because volta. every time you do this, you announce my death until I return. Nós temos alguns minutos. Deixa eu dar uma passada breve em alguns versículos. Mateus 14, 43. Perdão, As we have a couple of minutes, Marcos let's 14, go 43. to some verses here. Depois desse nós vamos para Lucas 22, Caio. We're going to read Mark, and then we're going to read Luke. Marcos 14, 43. Mark 14,
43. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. That's not the verse. Marcos 14, 43. 43. Immediately while he was still speaking, Judas, one of the 12, with a great multitude with swords and clubs, came from the chief priests and the scribes and the elders. Lucas 22, 63. Luke 22:63. Os que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas. Now the men who held Jesus mocked him and beat him. Marcos 14, de novo 65. Mark 14:65. Os irmãos podem preparar os elementos. You can distribute the elements. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Then some began to spit on him and to blindfold him and to beat him and to say to him, prophesy. And the officers struck him with the palms of their hands. Mateus 27, Matthew 27, versículo 27. verse 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Therefore, when they had gathered together, Pilate said to them, Versículo 28, despojando-o das vestes, cobriram com um manto escarlate. verse 28. Mateus 27, They 28. stripped him and put a scarlet robe on him. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. Verse 29. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand. And they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. E cuspindo nele, tomaram o caniço e dava-lhe com ele na cabeça. Then they spat on him and took the reed and struck him on the head. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. When they had mocked him, they took the robe off him, put his clothes on him, Em seguida, o levaram para ser and led crucificado. him away to be crucified. Isaías 52, 14 Isaiah 52, verse 14. falou do aspecto, profetizou do aspecto desfigurado de Jesus. Prophesied the disfigured aspect of his face. 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro. Just as many were astonished at you, so his visage was marred more than any man, and his form more than the sons of a man. Mais do que a dos outros filhos dos homens. Próximo. Assim, volta, acho que é um antes. I think it's one before. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. My servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled and be very high. E como? How? Passando pelo que ele passou. Going through everything he went through. No versículo em Isaías 53, 3, Isaiah 53, verse 3. nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. And we judge him as afflicted, wounded by God. Ele era o desprezado e o mais rejeitado entre os He homens. was despised and the most rejected before men. Um pouquinho à frente, e como um de quem os homens escondem o rosto. Volta 3. Volta 3. Como os homens escondem o rosto, ele era desprezado e He dele não was fizemos caso. despised,
as we hid our Você faces consegue from alguém him. ficar tão desfigurado que as pessoas não conseguiam olhar para ele? Can you imagine someone that is so disfigured that you cannot look at him? 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Surely he has borne our griefs As nossas dores ele levou sobre si. and carried our sorrows. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é a visão natural de Cristo Jesus. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. This is Se the você não natural entendeu a vision. obra da cruz, If you haven't understood the work of the para cross, você, for you, Cristo é apenas um homem que sofreu, Christ is just a man that suffered a lot. aflito, ferido de Deus, oprimido. And he is afflicted, he was smitten, he was stricken. Mas o 5, But 5, ele foi traspassado, foi pelas nossas but transgressões. he was wounded for our Ele foi moído pelas transgressions. nossas And he was iniquidades. bruised for our O castigo iniquities. do fogo de Deus que me traz a paz estava sobre ele. And the chastisement for our peace was upon him. Pelas suas pisaduras And nós by somos his sarados. stripes we are healed. Jesus poderia parar qualquer uma dessas coisas. Jesus could have stopped any of these things. Na verdade, quando chegaram os soldados para prendê-lo As a matter of fact, when the soldiers came e to falaram que arrest him, buscavam a Cristo, and a they Jesus, said, "We're looking for Christ, Jesus." ele falou: He said, sou eu sou. "I am." A Bíblia fala que todos os soldados caíram no chão. And the Bible says that they all fell on the ground. O eu sou, The I que se am. revelou para Moisés, That revealed himself to estava Moses. ali se entregando was por nós. Right there, giving himself for us. Ele poderia parar, mas ele não parou, e eu creio que era por uma coisa. He could have stopped, but he didn't, and I believe it was for one thing. Em Hebreus 12, In Hebrews 12, versículo 2. verse 2. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, who for the joy that was set before him, estava diante dele, como em inglês fala, set before him, it was set before him, suportou a cruz, endured the cross, não fazendo caso da vergonha, despising the shame, e está sentado à destra do trono de Deus. and has sat down at the right hand of the throne of God. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jesus, Jesus, que em troca that in exchange da alegria que estava diante dele, of the joy that was before him, suportou a cruz. endured the cross. Que alegria que Jesus precisava. What joy did he need? O que faltava na glória, Gustavo? Nada. What was lacking in glory for him? Sabe quantas vezes eu vi pessoas pregando falando, tinha um vácuo, um vazio no coração de Deus e ele criou o homem. Deus é Deus, Deus não precisa de nada. A lot of people I see they preach sometimes, oh, there was a void in God's heart, so he needed man. Deus God criou doesn't o need a homem porque ele thing. quis criar He created man because he wanted to. para abençoar alguém, To para bless, compartilhar da sua vida To com share alguém, his life with para someone. depositar em alguém a semente da To eternidade. deposit the seed of Ele não precisava eternity de to nada someone's disso. life. He didn't Jesus é need completo, any Deus of é that. perfeito. He's complete, he's perfect. Mas Jesus vem à terra But Jesus comes to earth. e a palavra aqui está falando que ele estava grudado numa cruz, And the word says that he was on that com o cross. corpo todo ensanguentado, His body was all in fraco, blood. em He was weak, exaustão, in com a exhaustion, coroa de espinhos na sua with a cabeça, crown of thorns on his head. com suas costas dilaceradas, His back was delacerated, com pregos nos seus pés, pregos nas mãos. with nails on his hands. E a Bíblia and fala que ele feet. aguentou toda essa vergonha de ser cuspido, de ser envergonhado, de apanhar. And the Bible says he endured it all, the spit, the shame, the embarrassment, Porque ele tinha uma coisa diante dele. because he had one thing placed before him, Uma alegria. a joy. Que alegria é essa? Ele não What precisava de joy is nada. this? He didn't need anything.
A alegria da redenção dos seus filhos estava diante dele. Of the redemption for his A alegria was da before cura him. estava diante The dele. joy of the healing. A alegria em te ver hoje The joy aqui, in comendo o seeing corpo e you bebendo o here, sangue. eating his flesh and drinking A alegria de te ver livre de toda condenação. A alegria de te ver curado, restaurado, completo, e o Espírito Santo habitando dentro de você. Só pode ser isso, porque ele não precisava de nada. Sério, não seria tão fácil para Deus resolver todo o problema da humanidade? It was so easy for God to have resolved everything, the whole problem of humanity. Pecou? You sinned? Morra, acabou. Die. That's it. Aí ele olha para o Filho, para o Espírito Santo, nós tentamos. And he looks to the Son, to the Holy Spirit, Nós like, tentamos. well, we tried. Nós tentamos, mas não deu certo. We tried, it didn't Vamos work. continuar do jeito que estava. So let's just move on. Não, No. porque Deus amou o mundo de tal maneira Because God loved the world que Ele deu o seu so único much Filho, that he gave para his que todo only aquele que Son. nele crer não So morra, mas tenha whoever vida believes in eterna. him don't perish, but have everlasting Seja aqui life. dentro ou nos assistindo hoje ou daqui a 15 You're anos. here, watching, or 15 Se years você from ainda now. não entregou sua vida a Cristo Jesus, entregue If you nesse haven't momento. surrendered your life to Jesus, do it just Sua vida now. não tem sentido sem Cristo Your life has Jesus. no meaning without Ele é Jesus. Deus que se fez carne e He morreu is em nosso God lugar. who became flesh, died in our Ele place. sofreu tudo que ele sofreu He para te dar uma vida abundante, uma vida Everything nova. he suffered to give you a new and abundant Para que o life. pecado te fosse anulado da sua So vida, that sin que could todo be known peso e from your toda life. condenação fosse anulada da And sua every vida. weight and condemnation E para que você would be possa se voided tornar from filho your e life. filha de Deus. So you could become a child Tudo que você precisa of God. fazer é crer no seu coração nessa mensagem. And all you have to do is to Por believe mais in the maluca message. e maravilhosa que ela seja, ela é a verdade do No matter Evangelho. how crazy the message sounds, it is the truth confessar of com the a sua gospel. boca: And to confess with your mouth. Jesus, eu te entrego a minha Jesus, vida. I surrender my life. Reina na minha vida. Reign in my Eu life. te recebo como meu I Senhor. receive you as my Lord. É isso, é só isso. And that's it. Por isso que Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho. And that's why Paul says, I'm not ashamed of the gospel. Então, nesse dia, So today, nós vamos comer a verdadeira we're gonna comida, eat true food, nos lembrando de tudo aquilo que Ele fez. reminding ourselves of everything He's done. Eu queria que você olhasse para o pão, se As lembrasse you look at the bread, de Cristo Jesus, remind yourself of Christ Jesus. que foi moído pelas That was nossas transgressões. crushed for our transgressions. Ele foi furado, He was pierced. Ele foi surrado, He was beaten. Ele foi queimado, He was burned. e Ele suportou tudo He endured it all pela alegria que lhe estava for the proposta. joy that was before Him. Senhor, nós retiramos esses elementos do uso comum. Lord, we put these elements aside from common use, Baseado na sua palavra. based on your word. Esse é o corpo de Cristo. This is the body of Christ. Essa é a verdadeira comida. This is true food. Mais baixo. Essa é a verdadeira comida. This is true food. Fala assim: Senhor Jesus, Say, Lord Jesus, nessa hora right now, eu como o pão da vida. the bread of life. Eu como o seu corpo, I eat your body, your que flesh, foi entregue por mim na that was cruz. given for me at that cross. Através desse pão, Through this bread, através do seu corpo, through your flesh, eu recebo cura. I receive healing. Eu recebo a quebra de I maldições. receive the breaking of curses. Eu recebo liberdade. I receive freedom. O castigo que me traz a The paz chastisement that brings me peace estava sobre o Senhor. was upon you, E Lord. pelas suas And pisaduras, by your stripes, eu sou curado. I am healed. Esse é o pão da vida. This is the bread of A life. verdadeira comida True food que eu me alimento nessa hora. that I feed myself with right now. Em nome de In the name Jesus. of Jesus. Amém. Vamos comer. See.
Pegue o cálice agora. Hold the cup. Levante ele, se você puder. Raise it if you will. Fala, esse é o Say, cálice this is the cup da nova aliança, of the new covenant do sangue de in Cristo. the blood of Christ. Eu declaro, I declare, eu estava nele I was in him quando ele morreu na when he cruz. died on the cross. Ele levou sobre He si took upon himself todas as minhas maldições, all of my curses, toda a condenação pelo all meu pecado. condemnation for my sin. Ele levou sobre si as He minhas took upon maldições. him all my curses. É ele It's him. quem perdoa todos os meus pecados. It is he who forgives all my sins. É ele It is he quem me cura de toda enfermidade. who heals all of my diseases. Fala, esse é o sangue de Say, Cristo this is the blood of que Christ me lavou completamente that washed me e completely, me deu completo acesso gave me complete à access presença do Pai to the presence of the como Father. filho amado de As Deus. beloved child of God, Senhor Jesus, Lord Jesus, ceiamos nessa hora we have communion right now em memória do Senhor, in remembrance of you. não nos esquecendo do que o Senhor passou We don't forget whatever you went through por amor a nós. because you loved us. E nós anunciamos And we announce a sua morte your death, e a sua ressurreição your return, até que o Senhor volte para nos buscar. and your resurrection until you return Fala, for eu us. sou plenamente perdoado, Say, I am completely forgiven, plenamente amado, completely e loved. a prova está em minhas The mãos. proof is in my hands. Esse é o cálice This is the cup da nova aliança. of the new covenant. Tomemos. Let's have it. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Coloca para mim mais suave, só um pouquinho. Coloca Deuteronômio 18:14 para mim. Let's read Não, Deuteronomy. Gênesis 18:14. Genesis 18 verse 14. Acho que é. Não. 14:18? Vou achar aqui. Sim, 14:18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Era sacerdote do Deus He Altíssimo. was the priest of God Most High. Abençoou ele Abraão e disse: He blessed him and said, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Blessed be Abram of God Most High, que possui os céus e a terra. possessor of heaven and earth. E bendito seja o Deus Altíssimo, And blessed be God Most High, que entregou os teus adversários nas who suas has mãos. delivered your enemies into your hand. E de tudo lhe deu Abraão o And he dízimo. gave him a tithe of all. A ceia, o pão e o vinho não é lei. Communion, the bread and the wine are not law. Eu acho que é a maior evidência da graça de Deus. The greatest evidence of the grace of God. Assim é o dízimo. In the same way, tithing. A primeira vez que ceia é mencionada na Bíblia, dízimo é mencionado na Bíblia. The first time communion is mentioned in the Bible, tithing is mentioned as well. As we talk about Christ. Fala, Cristo é a minha provisão. Say, Christ is my provision. Cristo é suficiente na minha Christ is vida. enough in my life. Fala mais alto, fala, Cristo é a Say minha it provisão. boldly, Christ is my De novo, provision. Cristo é a minha Christ is my provisão. provision. Fala, aquele Say the one que não poupou did not seu spare único his filho, only son, mas por but mim gave himself o for entregou. Porventura, não me dará me. Won't he give com o seu filho with his son todas as coisas all other things to de me graça. and free? Aleluia.